E se tem a solução? Aí eu vou passar para o Gilberto, que a pessoa vai poder falar. Obrigado, gente. Bom dia a todos. O senhor já nos apresentou. Alguns anos minha família e eu resolvemos deixar os grandes centros, São Paulo, meus irmãos retornaram próximo de Nova York, para entrar. A ideia inicial, na verdade, era só ter um sítio para passar as férias como nós fazíamos na infância. Esse sítio pertencia ao nosso bisavô. Mas aí nós percebemos que a agricultura pode ser rentável, né? E aí entramos na agricultura familiar. Hoje somos parte da agricultura familiar. Tem solução, como o senhor deixou aqui? Eu sinceramente acredito que tem. E ela é extremamente simples. Ela trata um pouquinho antes do que está sendo debatido aqui do meu ponto de vista. É a nutrição dessa planta. Hoje eu vim de moto de Antônio Carlos, estava garoando. Se eu estiver bem nutrido, bem alimentado, assim, muito provavelmente eu não vai ficar gripado. A planta, como ser vivo, vai funcionar da mesma maneira. Então a gente tem que tratar da nutrição dessa planta no campo antes, porque o agrotóxico está na outra extremidade. Quando o sistema é feito de uma maneira que, quando chega no final, o produtor ele é obrigado a usar o agrotóxico pela nutrição dessa planta. Então a solução, na minha opinião, só tratando de nutrição, ela é extremamente simples. Por favor. E ela passa a ser, sendo descaradamente contraditória, ela passa a ser complexa, porque ela vai envolver algumas multinacionais, um número significativo de revendas e representantes e um número ainda maior de trabalhadores, que eu, com todo respeito, não chamo de profissionais, né? Falando da nutrição da planta, uma planta bem nutrida, ela não vai ter a entrada dos fungos, dos patógenos, ela não vai ter a redução do ácaro, e tratando de cultivo protegido no caso, a redução, a gente vai ter praticamente dois problemas, oídio e ácaro. O oídio nós tratamos com leite cru, o ácaro nós tratamos aumentando a umidade das estufas. Por favor. Uma planta com desequilíbrio, ela vai ficar dessa maneira. O ácaro ele forma teias em volta. No caso, eu estou falando do morango, onde nós temos aí o nosso maior expertise. Vai ficar dessa maneira, essa planta não vai absorver os nutrientes da maneira correta, até morrer, na verdade. Mas até ela morrer, as recomendações das lojas aqui da nossa região é que se passe, o Vertimec está proibido agora, tem um outro produto chamado Kraft, que passe Kraft com óleo, com intervalos de um dia sim, dia não. Se o morango é colhido 3 vezes por semana, assim, o morango de Antônio Carlos, a maioria vai para o Rio de Janeiro. Com todo respeito ao carioca, assim, muito provavelmente ele vai comer muito agrotóxico mesmo. Porque o produtor, ele tem a família dele, ele não vai deixar de passar. Isso é um fato. Eu presencio isso diariamente na nossa região. Por favor. Uma planta bem nutrida, isso é outra coisa que a mídia coloca pra gente, que é muito complicado. A mídia coloca que o morango grande, ele é um morango com agrotóxico. Eu nunca vi ninguém crescer tomando paracetamol. Eu sei, não, é verdade, porque a mídia coloca que não, é muito agrotóxico para o morango ser grande. Não, não é. Assim, nós crescemos, nos desenvolvemos pela nutrição, não pelo remédio. Por favor. Bom, essa aí é outra estufa que nós temos lá. A produção ela é realmente muito alta. A oficina, acho que o objetivo é realmente debater ideias. Eu, particularmente, comercialmente falando, não vejo que a planta, sem o uso da adubação química, ela possa se desenvolver. Nós usamos a adubação orgânica, uma parte dela. O IMA, a gente mandou para o IMA fez uma análise para a gente e ela realmente não supre a planta na sua necessidade. Por favor. Aí o que acontece? Por que essa planta fica desequilibrada e ela vai precisar do agrotóxico lá na frente? Porque nós temos as revendas, essa é a realidade. O que eles fazem? Eles colocam um grupo de trabalhadores no campo e eles vão lá e simplesmente desequilibram a sua planta, ou melhor, a planta do produtor. Por exemplo, hoje na nossa região nós temos uma revenda e nesta onda de fazer estufa para cultivar morango e pimentão, vamos dizer assim,
eles colocaram um produto sem realmente testar. Eles não testaram um produto por um ciclo inteiro. Esse produto tem essa adubação tem excesso de nitrogênio. O excesso de nitrogênio vai fazer o morango ficar mole e entrar a doença, fungo. E aí ele vai ser obrigado a usar aquele Cercobin, que tem carência de 14 dias, com colheitas a cada dia sim, dia não. 3 vezes por semana, na verdade. E aí o que vai acontecer? A revenda coloca esse pessoal no campo, eles, ou por falta de conhecimento, ou por ter que bater metas de vendas, eles desequilibram essa planta. Chega esse período agora que a gente começa com um calor intenso, essa planta está com excesso de nitrogênio, como em qualquer cultura, no milho, no feijão, excesso de nitrogênio não é bom, ele é fundamental como um elemento nutricional, mas não, em excesso não vai dar certo. E eles vão vender mais o quê? Eles vão vender mais cálcio para essa planta ficar com o morango melhor e mais rígido. Eles vão vender mais agrotóxico porque vai dar mais mofo. Então, assim, ó, a questão do agrotóxico eu vejo como a ponta do problema. A gente tem que cuidar, e foi o que nós entendemos no sítio, da nutrição dessa planta, para que ela chegue sadia e não tenha necessidade de tomar remédio, vamos dizer assim. Por favor. As soluções que nós encontramos no sítio, nós tínhamos 70 mil pés de morango no chão, 22 no total, pessoas trabalhando lá, que eram meieiros, e no chão, nematóide, fitófila, uma série de doenças. Nós tiramos esse morango do chão, colocamos ele num substrato neutro, nas bancadas. Ainda assim, não ficou do nosso agrado. A gente sentia que, assim como nós, o morango passava frio, passava calor. Por favor. E aí nós desenvolvemos essa cara de isopor que está aqui fora, até com os morangos. Ela não resolve todo o problema, mas ela minimiza o estresse por temperatura dessa planta. Não é segredo que uma planta acima de 30, falando do morangueiro, acima de 35 graus, ela para de absorver cálcio, ou seja, ela vai ficar mole, vai ter doença. Abaixo de 15, ela para de consumir fósforo. Ela não vai desenvolver, ela vai ficar travada. A carga de isopor, no caso, que nós desenvolvemos lá no sítio, ela vai manter essa temperatura mais neutra, vamos dizer assim, entre 15 e 35 graus, minimizando o estresse por temperatura dessas plantas. Serve muito bem para o tomate também. Essa é a nossa parte orgânica da nossa adubação. Nós chamamos de FKU, que seria de Floating Potassium Unit. Nós pedimos para o IMA fazer a análise, e aí é que eu digo que talvez a questão do orgânico não funcione muito bem em produtividade. Esse chorume, né, ele tem 1,5% de matéria orgânica, que é necessário para as nossas plantas, uma vez que nós tiramos ela da terra. Porém, ele vai ter deficiência de potássio, deficiência de cálcio, deficiência de nitrogênio, e tudo isso nós completamos com a adubação química. Mas vale lembrar que o grande vilão dessa história toda é o agrotóxico, não a adubação. Exatamente, substrato é neutro. Ele é casca de arroz, vermiculita e fibra de coco. Por que esse substrato é neutro? Realmente só para manter a planta ali. Se a gente colocar humus ou qualquer outra coisa, ainda não tem estudos, espero que isso venha a acontecer, por exemplo, da liberação do nitrogênio, da liberação do potássio nessa planta. Então você imagina, eu tenho um humus de minhoca no meu substrato, liberando 0,3 miligramas de nitrogênio por dia ou por ano. E eu estou colocando mais isso através da minha fertirrigação. Isso vai causar um desequilíbrio na minha planta, né? Outro problema que nós vimos, nós temos um sócio lá que não é muito convencional, que acho que não pode ser um só, porque ele não comeria tanto morango. Uma família de gambá, eu acho que nos visita periodicamente, assim, e assim, de verdade, assim, e assim, ó, eles sabem escolher, eles vão naqueles morangos que, poxa gente, eu ia ganhar muito dinheiro com aquele morango. Gambá com morango, então, eles vão só naqueles morangos grandes mesmo, né? E aí, assim, ó, a solução encontrada pelo produtor. Eles pegam, eu sempre esqueço o nome, furadã. Furadã, na verdade, é chumbinho, me corrijam se eu estiver errado, é aquele chumbinho que vende na cidade, né, de maneira proibida, né? É proibido, mas eles vendem. Ele pega o produtor geralmente ou no chão ou na estufa, ele pega uma banana, corta essa banana, passa a furadã, que é chumbinho, e coloca ali. O gambá vem e come tudo. Geralmente o gambá não anda muito não, ele morre na sequência. Mas quanto de furadã ele espalhou em cima desse produto? O que eu e meu irmão, junto com a minha irmã, chegamos à conclusão. Nós investimos na cerca elétrica baixa para que essa família de gambá, poxa,
sei lá, a natureza, come pra lá, não vem comer a nossa bancada de morango. Mas o que a gente quer dizer é que assim, ó, cada rolo desse arame, para cerca elétrica, custa em torno de R$90. Nós tivemos que comprar 3 ou 4. Então assim, será que todo produtor está disposto a investir dessa maneira por uma questão de consciência, ou ele vai passar o furadão na banana e colocar no canteiro do morango dele? Então, assim, ó, eu não tenho como criticar o produtor, eu não tenho como criticar nenhum órgão, mas, assim, é extremamente complicado. Então, o que eu vejo, esses problemas, assim, são os mais fáceis de se resolver. Investindo ou não, você resolve, você coloca o cachorro, enfim, talvez você mate uma família de gambá, mas você vai resolver o problema. A questão mesmo é o uso do agrotóxico por desnutrição das plantas. Isso é que eu digo que seria o maior problema que precisa ser resolvido. Insisto, as revendas colocam no campo trabalhadores que têm a obrigação de bater metas por produto. Hoje aqui nós temos esse produto que está viçando as plantas na nossa região e que está muito preocupante. O pessoal de Vasconcelos, algumas pessoas já nos visitaram buscando algumas soluções. Mas eu não sei o que acontece na mentalidade de alguns produtores, que também têm a sua parcela de culpa, e que insistem em acreditar. Olha, tem um produtor que está usando esta garrafa de água para adubar morango lá no Rio Grande do Sul e está excelente. Ele vai e compra a garrafa d'água. Enfim, eu não sei o que acontece com eles, por favor. Nós usamos algumas armadilhas também, nós trouxemos umas ali, contra tripes, contra mosca branca, e que funcionam muito bem. Então, todo inseto que não está ali na garrafa fora, e é uma garrafa PET com uma cola amarela para realmente servir de isca, toda tripes, todo inseto que está ali não está, como o produtor diz, atentando na minha lavoura. Por favor, acho que agora finaliza, exatamente. Eu quero agradecer, dizer que ser produtor realmente não é muito fácil. Às vezes, um tempo atrás, saiu aquela coisa que era muito melhor pagar com tomates do que com cartão de crédito, que estava muito caro. E realmente é muito caro essa produção. Mas, por exemplo, o que nós percebemos também, acho que o rapaz falou sobre agregar valor nesses produtos. Hoje nós temos um ponto de venda. O primeiro que nós conseguimos abrir. Porque até então, a gente corre todos os riscos como produtor. Chuva de granizo, que o produtor chama chuva de pedra, as pragas, as fiscalizações de maneira educativa, e eu acho que realmente é importante, tem que acontecer. Porém, na hora de comercializar esse produto, eu nunca mandei uma caixa de morango para a revenda, onde eles me falaram o preço que eles iam me pagar antes. Eles falam isso 2 dias depois. Então você imagina, toda vez que eu entro no mercado, que a mãe pede para eu comprar farinha, eu vou lá e compro farinha, bolacha e carne, o preço está estabelecido. O meu produto não tem valor, ele vai, depois o cara falou, ó, eu vendi por R$2 o seu morango. Então assim, ó, todo o sistema não favorece muito a produção, inclusive e principalmente na assistência técnica, que hoje ela é basicamente fornecida por lojas. E esses técnicos agrícolas, esses agrônomos que estão vinculados às lojas, eles simplesmente não têm interesse em fazer com que a coisa funcione. Essa é a realidade do homem do campo, foi isso que nós percebemos no nosso sítio. Obrigado.